Hoje é domingo, dia 8 de agosto de 2021. E o tema que estudaremos, a nossa lição da escola sabatina, será Enfrentando o Passado. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Finalmente as coisas estavam indo bem para José. José havia sido nomeado como governador do Egito e 7 anos de fartura haviam vindo sobre o país, exatamente como José havia previsto no sonho que o faraó havia tido. Durante aqueles 7 anos, José construiu celeiros, ele conseguiu criar um imposto especial, onde a quinta parte de cada colheita era recolhida como impostos e guardada nesses depósitos. O fato é que, no final de 7 anos, todos os depósitos em todas as partes do país estavam completamente abarrotados. José havia conseguido realmente uma grande quantidade de recursos para enfrentar os próximos 7 anos de fome. E exatamente como José havia previsto, aconteceu. Aqueles 7 anos de fartura foram realmente cheios de grande alegria para José. Quantas mudanças aconteceram na sua vida? Não foi apenas no trabalho. Ele, é bem verdade que se tornou vizir do Egito, o segundo homem no poder. Além disso, ele ainda teve a oportunidade de se casar, casou-se com Asenate, filha do sacerdote de On. Com ela, ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Enfim, as coisas estavam realmente acontecendo de maneira tremenda. Tudo prosperava na vida do José, tanto na sua vida pessoal, como também na sua administração. Todas as pessoas do país olhavam para José como o salvador do país, porque tinha realmente aí um período de grande fome adiante deles. Eles sabiam que, assim como José estava conseguindo administrar tão bem em época de prosperidade, ele conseguiria também prosperar na época da adversidade. Exatamente no final dos 7 anos de fartura, começam 7 anos de fome. 2 anos já haviam se passado. E mais ou menos 2 anos depois que a fome estava assolando não apenas o Egito, mas toda aquela região do Oriente, pessoas de todos os lugares, não apenas do Egito, vieram até José. Muito provavelmente no primeiro ano, no final do primeiro ano de fome, José abriu os celeiros e começou agora a vender o trigo para os egípcios e, ao mesmo tempo, para as pessoas das nações que estavam em volta do próprio Egito. Souberam que lá haviam recursos que haviam se preparado para aquele momento e começaram a procurar neles soluções. Tente imaginar como essa crise deve ter afetado o próprio acampamento de Jacó. Numa sociedade agropastoril, onde atividades como agricultura e pecuária representavam a única fonte de renda da família, você pode imaginar como sobreviver, como manter os rebanhos num tempo de seca, num tempo em que não existem pastos para o rebanho e, ao mesmo tempo, não tem comida, o solo não está produzindo, as colheitas não vêm. Nós não sabemos como foi que Jacó conseguiu ultrapassar essa situação. Provavelmente ele tinha alguns recursos guardados e com esses recursos ele foi comprando mantimentos para poder manter a família. O fato é que em Canaã as portas se fecharam e nessa altura ele fica sabendo que no Egito tem provisões. Ele chama agora os filhos. O que é que havia acontecido nesse tempo em que o José havia passado lá no Egito? José, como já mencionei, ele havia passado 13 anos entre o período em que ele esteve como escravo e, ao mesmo tempo, como prisioneiro. Depois, mais 7 anos, então 13 mais 7, você tem aí 20 anos, 7 anos de fartura, né? E mais 2 anos do período de fome, ou seja, 22 anos desde que ele havia partido. Quando ele havia partido, o seu irmão Benjamim, que era filho da mesma mãe, Benjamim ainda era muito pequeno. O fato é que agora Benjamim já era um homem.
Estamos falando de 22 anos, aproximadamente, depois do José ter saído de lá da terra de Canaã. José agora está num processo de administração, e enquanto ele está administrando os recursos, o fato é que os irmãos foram enviados pelo pai para o Egito para poderem comprar mantimentos. Benjamim, o filho da sua mulher amada, o último que havia sobrado de Raquel, fica junto com ele em casa. Agora, os 10 irmãos viajam até o Egito. Você pode imaginar essa cena? Quando eles chegam lá no Egito, a primeira coisa que eles fazem é se prostrar diante de José, que usava, obviamente, o seu nome Egito, Zafenat-Paneah. Deus fala e ele vive. Eles se ajoelham, eles não reconheceram José, com certeza. Os egípcios se vestiam de uma maneira completamente diferente, usavam muita maquiagem, inclusive no rosto, com roupas completamente diferentes do tipo de roupas que os cananeus usavam. E mais do que isso, 22 anos haviam se passado desde que o José tinha ido embora. Ele era um garoto de 17 anos. Nessa altura, agora, se você for analisar, 17 anos mais... ele tinha 17 anos, coloca agora mais 22 anos. Então, 17 mais 22 são 37, 38, 39 anos de idade tem o José nessa altura. Você consegue imaginar aqui a diferença? Eles tinham vendido um menino de 17 anos, agora um homem de 39 anos, 39, 40 anos, é o governador do Egito. Eles não reconhecem José, mas José bate os olhos, ele reconhece cada um deles. Rubem, Simeão, Levi, Judá, todos, ele reconhece todos eles. Nesse momento, você percebe nitidamente que, apesar de José, com certeza, já ter perdoado, ele já tinha perdoado os irmãos em algum momento anterior. Mas quando ele olha para os irmãos, cara a cara, tudo aquilo que ele havia sofrido junto com eles, aflorou. Existem alguns estudos que mostram que pessoas que passaram por situações de abuso, quando se encontram com, mesmo que já tenham superado tudo isso, quando se deparam com o lugar onde sofreram esses abusos, com as pessoas que os abusaram, muito daquilo volta dentro deles. José ficou profundamente tocado com o que aconteceu. E ele agora, você percebe nitidamente que o que ele está fazendo, a estratégia que ele vai utilizar é para poder tentar perceber se houve uma mudança no coração dos irmãos. José poderia ter, se ele realmente não houvesse perdoado os irmãos, naquele momento o que ele poderia fazer simplesmente era, ele não precisava dar explicações. Ele poderia ter simplesmente dado uma ordem e os soldados do Egito teriam executado os irmãos ali na frente dele. Ou teriam segurado os irmãos e ele mesmo poderia ter executado os irmãos, se ele assim o desejasse. Portanto, você percebe nitidamente que José já tinha perdoado os irmãos antes que os irmãos chegassem ali. Por isso, ele não age com vingança. É difícil de pensar dessa maneira. Eu gosto de pensar em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, que tinha o poder para descer de lá. Tinha o poder para que, com a força de um pensamento, fizesse com aqueles que o haviam colocado na cruz desaparecessem. Mas antes mesmo que aquelas pessoas compreendessem o que estavam fazendo, ele já as tinha perdoado. É tanto que da cruz ele vai orar, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. José tem uma perspectiva muito parecida com essa. Sabe, quando nós não podemos compreender a atitude de José, a não ser que nós compreendamos o que ele fez à luz da cruz. Todos nós fomos comprados pelo sangue de Cristo e legalmente somos todos dele. Qualquer pessoa que seja abusiva, ela está atacando a propriedade de Jesus Cristo. Por isso, é tão complicado de poder lidar com situações abusivas. Cada um, é claro, tem o seu tempo para conseguir superar situações como essa. Quando pessoas próximas denigrem a nossa imagem, quando falsamente levantam situações que mancham o seu nome. José tinha experimentado tudo isso.
É muito difícil conseguir romper com isso tudo. E precisamos nos lembrar que esses ataques que são feitos dessa maneira, eles são vistos como ataques ao próprio Cristo Jesus. Então, como é que a gente vai perdoar pessoas assim? É bem verdade que o perdão ele deve ser oferecido porque nós olhamos para Cristo Jesus e percebemos até onde ele foi para poder nos perdoar. Ele nos perdoou mesmo antes de nós sequer sabermos que éramos pecadores. E exatamente porque fomos perdoados, nós somos chamados a oferecer o perdão. E ao mesmo tempo, quando nós não perdoamos, dizem que o ódio, o ressentimento, a amargura, o rancor é um veneno que nós tomamos querendo que o outro morra. Não faz sentido. É exatamente por isso que, quando olhamos para José, nós percebemos que ele tinha algumas coisas em mente. José, com certeza, estava muito preocupado naquele momento em tentar descobrir se os irmãos haviam mudado naqueles 22 anos. Ele se preocupava, por exemplo, com seu irmão Benjamim. Será que Benjamim estaria sofrendo nas mãos dos irmãos o que ele havia sofrido? Será que o seu pai, Jacó, ainda vivia? Ou havia também sofrido na mão dos irmãos e, quem sabe, até deixado de existir, talvez tivesse até morrido. Ele precisava saber agora em que pé estava a situação, porque ele agora se preocupava com o restante da família. Mas uma coisa tem que ficar bem clara. Antes que ele pudesse fazer qualquer tipo de teste com os irmãos, ele já os tinha perdoado. Isso tem que fazer com que a gente pare para poder pensar na nossa situação. E pensar no que devemos fazer diante de situações de amargura, de rancor. O nosso coração é mau. E nós temos a tendência de entrar num sentimento de autocomiseração, dizer eu não mereço isso, é tão difícil. Eu posso dizer que houve momentos na minha vida em que eu tive muita dificuldade de poder esquecer algumas coisas que foram feitas contra mim, contra a minha família. Há algum tempo atrás, como eu mencionei já há algumas lições, algumas acusações muito sérias que denegriram a minha imagem foram levantadas por algumas pessoas muito próximas de mim, amigos, colegas de ministério. E eu sabia que eram inverdades. Eu poderia ter ido para as redes sociais, como alguns colegas às vezes querem fazer. A verdade tem que ser exposta. Eu poderia ter confrontado as pessoas, mas eu escolhi colocar toda essa situação nas mãos de Deus. E tomei uma decisão, a decisão de que eu ia perdoar aquelas pessoas. Apesar da decisão tomada, eu confesso que precisei de pelo menos 2 anos para poder resolver todas essas situações junto com Deus. Eu tomei a decisão de perdoar, mas eu precisei de um período de 2 anos para que Deus tirasse toda a mágoa, todo o ressentimento do meu coração. Hoje eu já sou capaz de poder me lembrar de tudo que aconteceu e já não dói mais no coração. Isso é sinal de que a situação foi resolvida. Quando você olha para José, você percebe nitidamente que José passou por essa mesma história. Eu não sei quanto tempo ele precisou para poder resolver aqui e aqui essa situação. Mas o fato é que quando os irmãos chegaram, ele já tinha resolvido. Toda a estratégia que ele vai utilizar a partir desse momento é para tentar descobrir se os irmãos haviam mudado. Porque uma coisa é o perdão oferecido. Outra coisa bem diferente é o que você vai fazer com as pessoas, ou como você vai lidar com as pessoas, que tipo de relacionamento você vai ter com as pessoas que praticaram o abuso a partir desse momento. José sabia que se os irmãos não tivessem mudado a sua conduta, se eles não tivessem sido transformados com o tempo, eles continuariam praticando abusos com outras pessoas, quem sabe com o seu irmão Benjamim, quem sabe com o próprio pai. Então, toda a estratégia que ele vai fazer a partir daquele momento é para tentar perceber se os irmãos haviam mudado. Mas o perdão, ele já tinha oferecido anteriormente. Temos muito a aprender com José. Hoje eu gostaria de orar a Deus, pedindo a Deus para que Ele nos desse a coragem suficiente para tomarmos a decisão de poder resolver talvez essas pendências que nós temos na nossa vida. Aquelas mágoas, aqueles rancores. Tem gente que diz assim, aconteceu um negócio há 30, 40 anos atrás, assim, eu não esqueço, eu não perdoo. Olha para José.
Perdoe, sem se preocupar se o agressor, se o abusador merece ou não. Ofereça o perdão para que o ódio e o rancor não envenenem a sua alma. Eu quero orar para que essa seja a sua realidade e a minha também. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ama, apesar de nós mesmos. Obrigado por teu perdão que é incondicional. Ajuda-nos a conseguirmos aprender com José a perdoar da mesma maneira. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?